Você é abençoado por esta programação? Gosta das mensagens e sente Deus falando com você? Então ajude o pastor Valdir Brasil a anunciar a palavra de Deus para mais vidas. Se inscreva no canal PR Valdir Brasil, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe todos os vídeos. Ajude-nos a impulsionar o canal PR Valdir Brasil. Pastor Valdir Brasil e você, juntos. Gerando vencedores. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Eu estou direto do templo do Seitaipu e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Amém. Eu quero compartilhar com você os cuidados de Deus fazem com que eu viva coisas maiores. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 2, apenas o verso 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Eu fico feliz quando entendo que Deus cuida de nós em todos os detalhes. Preste atenção nas coisas que você não sabe, nas coisas que você ainda não foi avisado. Deus tem uma maneira muito especial de cuidar de você. Deus cuida de nós nas coisas que são invisíveis aos nossos olhos, as coisas que nós não sabemos e não conhecemos. Deus usa situações para trazer a revelação ao nosso coração. Nós lemos aqui um versículo que quando os pastores, os magos, saíram da presença de José, Maria e Jesus, o menino Jesus, o anjo do Senhor aparece a José e dá uma ordem para José dizendo: José, saia daqui, fuja para o Egito, porque o rei Herodes quer matar o menino. E aí eu fico me perguntando, será que alguém pode destruir um projeto de Deus? Será que alguém pode desfazer algo que Deus começou a fazer? E eu creio que pode sim. Quando eu não atento ao que Deus fala comigo, quando eu não obedeço ao que Deus trata ao meu coração, quando eu não permito que os planos de Deus continuem, mas sejam abortados, porque Deus fala, mas a decisão de obediência é minha. Quando Deus fala com José para levar o menino, para fugir para o Egito, José obedeceu. Jesus é o plano maior de Deus. Quando eu leio aqui no Evangelho de João, capítulo 3, aliás, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 3, a partir do verso 16. Nesses versículos dizem, esses versículos, a partir do verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o projeto de Deus. Verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus envia Jesus para o cumprimento de uma palavra, o que o profeta Isaías já tinha falado, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será. E aí ele começa a chamar maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus era um projeto do coração de Deus. E quando Jesus nasce, o diabo já tentava eliminar o projeto de Deus, colocando no coração de Herodes para matá-lo. Mas José aprendeu a obedecer à voz do anjo. José já tinha escutado a voz do anjo. A história nos mostra isso. Mateus escreveu, capítulo 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Verso 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Preste atenção, não foi a primeira vez que o anjo fala com José. Quando o anjo diz: sai daqui, vai para o Egito, José já tinha uma experiência de ouvir a voz de Deus através do anjo. A minha pergunta: quantas vezes Deus tem falado com você? E será que todas as vezes que Deus fala com você, você tem obedecido o que Deus fala? Jesus veio para dar a sua vida por nós, mas a obra só estava começando. Só estava iniciando a obra que Deus tinha preparado para acontecer. Então aquele momento não era ainda o momento de Jesus morrer. Ainda não era o momento, porque tinha todo um projeto que Deus tinha preparado através da vida de Jesus. Agora, qual foi a decisão de José? Fugir para o Egito. E quantas das vezes nós ignoramos a voz de Deus? E todas as vezes que nós ignoramos a voz de Deus, nós corremos perigo. Deus é o nosso Senhor, que conhece o fim antes do começo. Eu sempre tenho usado essa frase em nossas mensagens: Deus conhece o fim antes do início. Essa é uma realidade. Você precisa obedecer quando Deus falar com você, porque quando Deus fala com você, Deus quer preservar a sua integridade, Deus quer preservar a sua vida, Deus tem um projeto com você, e esse projeto não pode ser quebrado. Deus cria projetos para abençoar pessoas, mas quando as pessoas não ouvem e não praticam a voz de Deus, o que Deus falou, elas correm risco de vida. Foi isso que aconteceu. Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra. O pecado tinha chegado até as narinas de Deus. Deus já estava revoltado com aquela terra. O pecado era tão grande que Deus falou: eu vou exterminar com essa gente. E por causa de Abraão, que tenta negociar, dizendo: Deus, se existirem 50 justos naquela cidade, o Senhor preserva a cidade por causa dos 50 justos. E Abraão vai negociando com Deus, Abraão vai negociando com Deus, negociando, até o momento que Deus entendeu que todo esse pedido de Abraão era por causa de Ló, o seu sobrinho, a sua mulher e as suas 2 filhas. Então Deus manda anjos lá em Sodoma e Gomorra para tirar Ló e a sua família. Só que a ordem do anjo era: não podem olhar para trás. E o anjo veio arrastando a família de Ló. Mas a Bíblia diz que em determinado momento a mulher de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Sabe por quê? Ficou paralisada, porque ficou neutralizada, porque impediu o projeto, porque não ouviu a voz de Deus. Existem pessoas que estão como múmias, que estão amarradas, que estão presas, que já não desenvolvem projetos lindos que Deus tinha preparado. Sabe por quê? Porque olharam para trás, porque foram desobedientes à voz de Deus. Eu encontro no capítulo 13 do primeiro livro dos Reis a história de um rei chamado Rei Jeroboão. E esse rei quis fazer o que não era para ele fazer. Ele quis oferecer no altar do Senhor oferta, incenso, sacrifício. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. E a Bíblia diz que Deus manda um profeta de Judá, entrou no templo e fala com o rei Jeroboão: você não pode fazer isso. E para que você saiba que é Deus que está falando, o altar vai cair, o altar vai quebrar, e a cinza que está sobre o altar será espalhada.
A Bíblia diz que o rei Jeroboão ficou irado e lançou uma palavra contra o profeta. E quando ele lança uma palavra e estende a mão contra o profeta, a Bíblia diz que a mão do rei Jeroboão ficou travada. E ele entendeu que era Deus falando. E ele agora volta para o profeta e diz: por favor, libera a minha cura, libera, me perdoa. E o profeta libera a palavra e a mão do rei Jeroboão volta a funcionar. E aí o rei ficou tão feliz que disse: profeta, eu quero te dar presentes, eu quero que você conheça o palácio, eu quero te levar para minha casa, eu quero que você viva a luxúria do palácio. Mas o profeta disse: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. O que o profeta está dizendo? Eu não posso, rei, porque eu estou debaixo de uma ordem. Eu não posso, rei, porque o meu Deus me deu essa ordem. Cuidado, quando Deus falar alguma coisa com você e vier alguém te persuadindo, dizendo que Deus mudou a palavra. Cuidado, quando chegarem pessoas perto de você, te oferecendo presentes, te oferecendo uma condição para você desobedecer o que Deus mandou. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que os filhos do profeta de Betel, que estavam lá, quando os filhos do profeta estavam lá, havia um profeta que era de Betel, e era um profeta velho. E quando os filhos do profeta que estavam no templo contaram para o pai tudo o que tinha acontecido, o pai falou: onde é esse profeta? Eu quero encontrá-lo. Ele disse: ele foi embora. E aquele profeta velho saiu correndo atrás do profeta novo, encontra o profeta novo debaixo de um carvalho e diz para ele: venha comer comigo pão e venha beber água, porque eu também sou profeta, eu sou um profeta mais experiente que você, e o anjo do Senhor me apareceu e disse que para eu te levar para minha casa para te alimentar. Ele mentiu, não tinha anjo nenhum do Senhor, tinha o anjo da mentira. Sabia que existem pessoas que usam o nome de Deus de forma mentirosa, de forma fraudulenta. Esse profeta velho, a Bíblia diz que era um profeta velho, ele agora persuade ao profeta novo e traz o profeta novo para sua casa. E quando eles estão à mesa comendo, a Bíblia diz que Deus usa o profeta velho, e o profeta velho diz para o profeta novo: assim será na sua vida, você vai morrer porque você desobedeceu a ordem de Deus. Querido, todas as vezes que profetas ou não profetas, todas as vezes que um servo do Senhor ou não servo do Senhor desobedece a palavra de Deus, arruma um problema. A Bíblia diz que esse profeta novo foi comido, foi morto, acharam o seu corpo junto de um leão, porque desobedeceu ao Senhor. Quanto custa o preço de ignorar o que Deus fala conosco? A Bíblia conta sobre um profeta chamado Balaão. E um dia o rei dos Moabes, o rei dos Moabitas, o rei de Moabe chamado Balaque, ele procura Balaão e diz: Balaão, eu estou disposto a te dar ouro, eu estou disposto a te dar prata, eu estou disposto a te dar o que você quiser para você paralisar esse povo de Israel. Olha a destruição que eles estão fazendo por onde ele passa. E aí se reúne o profeta Balaão com os servos de Balaque, e Deus fala com Balaão: quem são esses que estão com você? Ele diz: esses aqui são os servos do rei de Moabe. E Deus diz para ele: olha, eu cuido do meu povo. E sabe o que acontece? Balaão insiste em tentar ganhar o ouro e a prata de Balaque, e todas as vezes que um profeta se vende, ele perde. Todas as vezes que um profeta ouve palavras persuasivas e quer o dinheiro, e quer o ouro, e quer a prata, ele perde a bênção de Deus. A Bíblia diz que em determinado momento, Balaão caminhando para de sua própria desgraça, o anjo do Senhor veio com uma espada em punho, e a jumentinha que servia o profeta Balaão, que era aquela jumentinha fiel, que o ajudava em todas as caminhadas, ela para, ela
ela estabaca, ela diz, eu não vou, e ela fica parado, e o profeta Balaão começa a bater na jumentinha, e ela cai, e ela se vira sobre o profeta, e agora a própria jumenta tem que falar. Escuta uma coisa, quando o profeta se cala, se for preciso, Deus usa até a mula. Você sabe que tem horas que Deus levanta uma mula para falar com você, porque você não quer ouvir a voz do anjo, você não quer ouvir a voz de Deus, e se for preciso, até as pedras clamarão. É melhor você obedecer o que Deus está mandando, é melhor você ouvir a voz de Deus, porque senão até a jumenta vai falar contra você. E a jumenta fala com o profeta, eu sempre te obedeci, eu sempre fiz tudo o que você quer, e você fica me espancando e me batendo. Mas mesmo assim, Balaão continua, e chega um determinado momento, quando Balaque pensa que vem a palavra da vitória, Balaão diz para Balaque, Balaque, fica de pé, porque eu tenho uma palavra para você. Balaque, contra Israel não vale maldição, contra Israel não vale palavra contrária. E aí acontece o célebre versículo da Bíblia, Números capítulo 23, verso 18, Balaão diz, porque Deus não é homem para que minta, aleluia, nem filho do homem para que se arrependa, diria o Senhor e não aconteceria, ou falaria o Senhor e não se cumpriria. José obedeceu à voz do anjo do Senhor, e ele foge para o Egito, e ele preserva um menino Jesus. Davi, fugindo de Saul, ele para em Gate, diante do rei Aquis, e quando ele chega lá, os servos de Aquis falaram, olha, não é esse Davi, o campeão que cantavam, Saul venceu milhares, mas Davi venceu milhares e milhares, não é esse Davi. E essa palavra não soou bem no coração de Davi. E agora o que Davi faz? Começa a abraçar os postes, babando, deixando a baba escorrer pela sua barba. E quando o rei Aquis viu aquilo, disse, mais um louco aqui, eu não quero esse louco aqui. Por que Davi fez isso? Porque Deus dá estratégia. A Bíblia nos fala que Tiago, ele foi decapitado a fio da espada. E o rei Herodes ficou muito famoso com isso. Isso mexeu no ego do rei Herodes. Isso deu muito ibope para ele. O que ele resolve fazer? Prendeu a Pedro. Coloca Pedro num cárcere de segurança máxima. Pedro estava cercado por 16 soldados. A Bíblia diz que era 4 quaternas, ou seja, 4 equipes de 4 soldados, vigiando Pedro o tempo todo. E pela madrugada, quando Pedro estava dormindo, a igreja estava orando. E quando a igreja estava orando, escuta, eu creio no poder da oração. Eu creio que agora, milagres estão acontecendo na sua casa, na sua vida, por causa do poder da oração. A igreja está orando por você, meu Deus. Aleluia, aleluia. Pedro estava preso, mas a igreja estava profetizando a libertação, a liberdade para Pedro. E quando a igreja está orando, o anjo do Senhor, meu Deus, o anjo do Senhor entra naquela cadeia. A porta era uma porta que não se abria com facilidade, que tinha todo um sistema, um aparato de alarme, que não era fácil abrir aquela porta, mas o anjo do Senhor, aleluia, abre a porta sem fazer barulho, vai até onde está Pedro. Pedro estava no meio de 4 soldados, 2 de um lado e 2 do outro, acorrentado, algemado. E a Bíblia diz que as algemas caíram. O anjo do Senhor acorda Pedro, dizendo, Pedro, acorda, pega a capa, calça os calçados e vem comigo. Escuta isso, meu irmão. Eu quero declarar que existem anjos agora, meu Deus. Deus está falando no meu coração agora, e eu quero liberar essa palavra de autoridade profética. Cadeias estão sendo quebradas agora, correntes estão sendo despedaçadas agora. O anjo do Senhor chegou, e quando o anjo do Senhor chegou, as algemas foram quebradas. Eu estou declarando que hoje Deus já está te livrando das amarras, das algemas do passado, da acusação do inferno, da acusação do diabo. Deus já está quebrando todas as amarras contra a tua vida. E quando o anjo agora chama Pedro e diz, Pedro, vem comigo.
e começa a sair. E chega na rua, o anjo some, e aí Pedro foi descobrir que era realidade o que estava acontecendo. Escuta, o que Deus está fazendo agora na sua vida, a ficha não vai cair no primeiro momento para você, vai demorar um tempo ainda para você acreditar que essa palavra de autoridade, essa palavra profética, hoje, aqui e agora, está liberando a vitória sobre a tua vida. Se prepare, porque tem libertação na sua casa, tem libertação na sua vida. Cadeias não vão continuar te amarrando, porque elas estão sendo agora despedaçadas no nome poderoso de Jesus. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.